Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 11 de maio de 2024, são 8 horas da manhã. O partido de Bolsonaro tinha um plano para ele se tornar elegível e voltar à presidência da República. Fazendo isso, eles iam pedir a cassação, o impeachment de Alexandre de Moraes. Mas o Alexandre de Moraes estragou essa festa. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que considere inscrever-se no canal, curtir este vídeo, deixar seu like e compartilhá-lo. Após depoimentos de generais virem à tona, mostrando uma situação impraticável para Bolsonaro continuar livre fazendo política, os bolsonaristas tentaram acelerar uma proposta de anistia. O projeto mais acelerado nesse sentido já poderia até ser colocado para votação na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara, a CCJ, que é controlada por uma bolsonarista. Porém, faltaria hoje no Senado Federal um número suficiente de senadores para levar esse plano a cabo. Então, é um plano que ficou para o futuro. Que futuro? O futuro pós-eleição de 2026. O plano bolsonarista era de ganhar a eleição, voltar à presidência em 2026 e tornar Bolsonaro elegível através do Senado, ou até, de alguma maneira, impedir a prisão dele e torná-lo elegível antes de 2026, e em 2027 eles inclusive pedirem o impeachment de Alexandre de Moraes. O novo plano de Bolsonaro para tentar anistia e disputar a eleição de 2026 seria a presidência da Câmara dos Deputados. Esse é o plano para 2026. O ex-presidente apostava nos interesses em jogo na eleição para o comando da Câmara e do Senado. E esse plano consistia basicamente em eleger o presidente da Câmara em fevereiro do ano que vem. Eleito o presidente da Câmara dos Deputados em 2025, em fevereiro de 2025, seria aprovado na Câmara Federal um projeto de anistia dos bolsonaristas que quebraram Brasília e do próprio Bolsonaro, inclusive no que diz respeito à inelegibilidade. Esse seria o plano para que já em 2027, quando começar o novo governo do Brasil, depois do Lula, o Bolsonaro ser o presidente da República de novo. Muito bem, o PL, inclusive, está negociando a anistia a Bolsonaro por apoio na sucessão à presidência da Câmara. Pré-candidatos às disputas para a presidência da Câmara vêm sendo procurados pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. Com a maior bancada da Câmara e a segunda do Senado, o PL condicionará o apoio nas eleições para o comando da Câmara e do Senado em fevereiro do ano que vem, porque também vai trocar o presidente do Senado, a defesa de propostas de uma anistia a Bolsonaro e seus aliados, que estão sob investigação. Segundo o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, integrantes da legenda têm procurado os principais pré-candidatos a presidente da Câmara para saber a disposição de cada um para encampar a medida. Entre os concorrentes nas duas casas, o que tem mais colaborado com as conversas é Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, aliado de Arthur Lira. Vamos colocar isso, a anistia na mesa, sim, tanto na eleição da Câmara quanto na do Senado, onde já incumbi o líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, de tratar desses diálogos. O fim da inelegibilidade de Bolsonaro também está em pauta. Integrantes do PL ainda não têm claro qual seria a abrangência dessa anistia, mas um dos principais pontos diz respeito à inelegibilidade de Bolsonaro. O ex-presidente foi condenado no ano passado
pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022, o que, na prática, o tira da disputa de 2026. Hoje, os principais articuladores das iniciativas são justamente Valdemar, Rogério Marinho, além do líder do PL na Câmara, Altineu Cortes. Já há, entretanto, apoio à iniciativa em ala do Republicanos e do União Brasil, além da cúpula do PP. Nas tratativas, segundo parlamentares, Elmar também chegou a conversar com Valdemar sobre a possibilidade de preparar uma reação para impedir uma eventual prisão de Bolsonaro, que ainda não está no horizonte do judiciário, já que ele sequer foi denunciado. Procurado, Elmar não retornou ao jornal Globo. Já o advogado de Bolsonaro, Fábio Van Garten, diz desconhecer a iniciativa de Valdemar. O PL de Valdemar Costa Neto, que tem hoje a maior bancada da Câmara, não definiu se lançará candidato à sucessão de Lira nem de Pacheco no Senado. No momento, negocia apoio com os principais candidatos à vaga. E no Senado, o partido do Bolsonaro tem 13 dos 81 senadores e na Câmara tem 95 dos 513 parlamentares. E os candidatos à presidência da Câmara são o Elmar Nascimento, esse que está mais simpático à ideia de passar o pano para Bolsonaro, líder do União Brasil, Marcos Pereira, presidente do Republicanos, que comanda o Ministério de Portos e Aeroportos. Por outro lado, abriga o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aliado de Bolsonaro. Esse aqui é o preferido do Lula. E Antônio Brito, do PSD, é considerado o principal nome na disputa com potencial apoio pelo governo. Na verdade, esse aqui é o preferido de Lula. No início do mês, reuniu-se ainda Valdemar Costa Neto e repostou uma foto dos dois. Seria uma fuga dos partidos mais bolsonaristas, que são União Brasil e Republicanos. O Marcos Pereira também é bem visto pelo governo. O que está pegando é esse sujeito aqui. Ele tem chances. Outros pré-candidatos na Câmara, como Marcos Pereira, Antônio Brito e Isnaldo Bulhões, evitam se comprometer com essas demandas. Elmar, que está em plena campanha antecipada, tenta não só o apoio do PL, mas também do máximo de partidos que puder. Ele se reuniu com o ex-presidente Michel Temer em busca do apoio do MDB, em conversa que também teria passado pela anistia a Bolsonaro, segundo aliados. Ele veio apenas se apresentar como pré-candidato à presidência da Câmara. O próprio Bolsonaro chegou a falar durante manifestação feita em São Paulo que é preciso a pacificação e anistia, como se acaba de ver. Na Câmara, além de revogar a inelegibilidade do ex-presidente, há também pedidos para aprovar uma anistia que tire o Daniel Silveira da cadeia e passe o pano para Carlos Jordi, Ramagem, Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, André Fernandes, Silvia Guaiapi, Clarissa Terço, todos da bancada do PL, todos investigados ou processados no STF. Vamos lutar, não necessariamente para anistia, mas para cessar os excessos. Claro que isso pesa o apoio na sucessão da Câmara, disse Zambelli. Segundo ela, opositores do governo sofrem censura. E então aí você tem vários projetos em tramitação nesse sentido. Porém, no meio do caminho tinha um Moraes. Um Moraes estava no meio do caminho. Relator da lei do impeachment descarta a ação bolsonarista contra Moraes, porque entre os planos dele está não só o de pedir o impeachment do Moraes, como conseguir, se não conseguirem, e é difícil de conseguir ganhar a presidência da Câmara o ano que vem, eles querem pelo menos conseguir a reelegibilidade, a anistia a Bolsonaro, a reelegibilidade do Bolsonaro em 2027 e, além de tudo isso, caçar o Alexandre de Moraes. Mas o problema deles é o seguinte: o Alexandre de Moraes, se ele já tem muitos poderes, a partir de 2027 ele vai ter um poder muito grande. Ele vai virar o presidente do STF. Veja só, o bolsonarismo sonha em voltar ao Planalto em 2026 para, com maioria no Senado, caçar o ministro Alexandre de Moraes no STF.
Relator da nova lei do impeachment, o senador Weverton Rocha deu banho de água fria na turma ao ouvir esse papo de doido outro dia. Pela lei em discussão no parlamento, o presidente do STF é quem comanda o processo de impeachment aberto no Senado contra integrantes da corte. E adivinha quem vai presidir o Supremo em 2027? Ele mesmo, Moraes. Mas esse banho de água fria não termina por aí. O que é que acontece? O Moraes e o STF, eles têm poder, o poder judiciário tem como impedir a reelegibilidade de Bolsonaro, seja agora, seja em 2027, seja em 2025, porque a última palavra em tudo no Brasil, para que a gente entenda, é o seguinte: a última palavra em tudo no Brasil é do Supremo. O ministro Celso de Mello, alguns anos atrás, ele recordou uma célebre frase de Rui Barbosa. Senador, ele travou na sessão de 29 de dezembro de 2014 um debate com o colega Pinheiro Machado, que se insurgia contra uma decisão do STF. Rui Barbosa interveio e definiu com precisão o poder da Suprema Corte em matéria constitucional. Disse o ministro, citando o orador: em todas as organizações políticas ou judiciais, há sempre uma autoridade extrema para errar em último lugar. O Supremo Tribunal Federal, não sendo infalível, pode errar, mas alguém deve ficar o direito de errar por último. Alguém deve ficar o direito de decidir por último, de dizer a última coisa que deva ser considerada como erro ou como verdade. Assim sendo, o último a errar, o último a decidir sobre a elegibilidade ou não de Bolsonaro, impeachment de Alexandre de Moraes, tudo isso é o STF. E quem, na prática, comanda o STF hoje é o Alexandre de Moraes. O poder do Barroso está se esvaindo, ele vai deixar de ser presidente do STF no ano que vem, e nem de longe o Barroso, mesmo sendo presidente, adquiriu uma mísera parte do poder do Alexandre de Moraes. Por quê? O Alexandre de Moraes tem o apoio expresso de 7 ministros do STF. Esse apoio agora ficou muito mais reforçado com a chegada de Flávio Dino e de Zanin, não é? o ex-advogado de Lula. Já era, Alexandre de Moraes destruiu outra ilusão bolsonarista. Enquanto isso, Bolsonaro reitera apoio a indicado para vice de Nunes em São Paulo. É o coronel da PM Melo Araújo, outro do estilo Derrite, um policial violento que seria indicado para ser vice do prefeito de São Paulo. E assim São Paulo está se militarizando, com um militar como governador de estado, com um secretário da Segurança Pública que era um militar violento, expulso da PM e que tem tocado o terror, promovido uma matança no país. E aí vem mais um militar perigoso, um PM perigoso, e São Paulo pode se transformar, se o povo não tiver juízo, em um regime militar muito duro com a população pobre. E o Lula alfineta Bolsonaro: queremos que as crianças aprendam a ler e não a atirar. Não queremos crianças mortas com bala perdida, queremos crianças com barriga cheia, com saúde, sendo cuidadas pela mãe, acrescentou o presidente. Lula e Janja se destacam nas redes durante a tragédia gaúcha. Nos últimos 10 dias, os políticos não saem das redes sociais com mensagens sobre o Rio Grande do Sul. Mas quem de fato está conseguindo bons resultados com as suas intervenções, a consultoria Bytes fez um ranking dos agentes públicos mais presentes nas redes, nesses dias de catástrofe. O campeão nas redes tem sido o casal Lula e Janja, ele com 40%, dominando 40% das postagens, e ela 17% no chamado algoritmo de tração. E o caso de Moro no TSE começou a andar rápido, e o Alexandre de Moraes
já marcou o julgamento do Moro. O Alexandre de Moraes quer julgar o Moro. Tem gente que acha que esse ritmo rápido para o Moraes julgar o Moro é para condená-lo. E tem gente que acha que esse julgamento, a marcação do julgamento tão rápido é para passar o pano para Moro. Partes não esperavam que processos fossem pautados na próxima semana, na semana que vem. O PL tenta turbinar recurso ao fazer paralelo com o julgamento que condenou Bolsonaro pelo 7 de setembro. Vereadora do PT aciona a Justiça Eleitoral após ser chamada de cara de vaca por colega. O distinto aí é do PP, um tal de vereador Paraná Filho do PP. E a misoginia bolsonarista cada dia mais forte. E essa deputada bolsonarista, Amália Barros, passa por novo procedimento médico. Ela está em estado grave. É aquela que a Michele mandou ela tirar o olho de vidro que ela tem, não é? Uma deputada que tem um olho de vidro e está gravemente doente. O governo do Rio Grande do Sul estima 50% das crianças sem aula e 1.800 escolas fechadas. As desgraças no Rio Grande do Sul não param de aumentar e as notícias são cada vez mais dolorosas. Agora sabemos que são 300 mil residências cobertas pela água, com famílias que perderam tudo, e agora essa notícia. Infelizmente a gente tem que fechar a edição com essa notícia tão triste, mas na próxima edição deste sábado, uma notícia boa, não perca, por volta de 9h30, 10 horas da manhã, vai sair a segunda edição do Blog da Cidadania deste sábado, dia 11 de maio, com uma boa notícia para você sobre os criminosos das fake news. Não perca. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.